Neste episódio do E2, não percas a comitiva ministral de Cabo Verde, que veio conhecer a ESCS. Acompanha esta visita no Repórter E2. No Avaliação Contínua, conhece os alunos de Publicidade e Marketing, Sara André e Gonçalo Martins, que te vão contar como foi realizar um spot publicitário para a cadeira de Laboratório Audiovisual. No último E2 Pro de AM, vais conhecer todo o trabalho de pós-produção, vídeo e áudio, etapas pelas quais um projeto audiovisual passa depois das gravações. No Panorâmicas tivemos a conversa com Gabriela Sobral, que teve a sua primeira experiência na Rua Sésamo, mas ao longo da sua carreira já trabalhou em produtoras como Latino Europa e Fremantle. Já foi diretora de produção nacional da TVI, mas atualmente é diretora de produção e coordenadora de projetos da SIC. Olá, sejam bem-vindos ao E2. A convidada do Panorâmica de hoje teve a sua primeira experiência em televisão na Rua Sésamo, em que trabalhou como assistente de produção. Ao longo da carreira, trabalhou em produtoras como a Fremantle, a MMM e a Latino Europa. Foi diretora de produção da TVI entre 1999 e 2010. Atualmente é diretora de produção e coordenação de projetos na SIC. Connosco, Gabriela Sobral. Olá, Gabriela, Olá, seja muito bem-vinda. A sua primeira experiência em televisão foi na Rua Sésamo, na RTP, Exatamente. como assistente de produção, e em que tinha a responsabilidade de orientar o núcleo de crianças do elenco. Exatamente. Nessa altura já ambicionava ser produtora de televisão? Olha, eu nessa altura não sabia o que é que queria ainda da vida. Ainda estava numa fase muito à procura do meu caminho. Mas, de facto, aquela experiência, que foi uma experiência quase de férias, fui convidada por uma irmã de uma amiga minha, que já trabalhava em televisão, já trabalhava na RTP na altura, e pronto, e o que aconteceu foi que, ao experienciar um bocadinho aquele mundo da televisão, das câmaras, no fundo da ficção, porque aquilo era uma pequena ficção infantil, eu fiquei muito agradada e fiquei ali a pensar que se calhar aquilo podia ser um caminho engraçado, porque eu era uma amante da sétima arte. Eu passava a vida nas salas de cinema, adorava cinema e de facto na altura eu achava que ia trabalhar em cinema. Mas depois, ao trabalhar na Rua Sésamo, ficou-me sempre esta ideia de que se calhar a televisão também é um espaço engraçado para se começar. E pronto, e foi assim, eu comecei a procurar, fiz um curso depois, candidatei-me, fiz um curso de cinema, depois candidatei-me à RTP e na altura, curiosamente, fiz os testes todos até ao fim e quando cheguei aos testes psicológicos, portanto num grupo, aquilo foram centenas e centenas de pessoas que foram candidatas, quando no final éramos 12 pessoas, e acho que as vagas eram para ir para 6, uma coisa assim. O que é que acontece? Eu, no final, nos testes psicológicos, passei os testes todos, psicotécnicos, etc., não entrei. E fiquei muito frustrada, porque, pronto, eu estava com aquela vontade de ir experimentar. Aquilo era um curso que tinha aberto para assistente de realização. Mas nada é por acaso na vida, e o facto de eu não ter entrado para a RTP na altura deu uma possibilidade de eu ir trabalhar para a Latino Europa, que era uma produtora muito interessante, era uma produtora escola, digamos assim. Era uma produtora onde as pessoas, os colaboradores, era gente muito nova, que não tinha ainda começado a trabalhar no mercado, mas que tinha uma vontade enorme de aprender e de trabalhar. Portanto, nós éramos uma espécie de faz-tudos. Desde pintarmos o estúdio antes de fazermos os trabalhos, até o som, as edições, nós tocávamos as teclas todas. Aprenderam um pouco de tudo, e, então? Portanto, aprendemos um pouco de tudo. Todos nós éramos um grupo pequeno, todos nós tínhamos uma chave, entrávamos e saíamos. Eu muitas vezes cheguei a dormir no estúdio de som, porque nós tínhamos um colchão, de vez em quando tínhamos lá um colchão no estúdio de som, porque tínhamos que fazer diretas a montar programas. Na altura, a Latina trabalhava muito para a RTP2, é curioso eu estar aqui hoje também a fazer este programa. Nós trabalhávamos muito para a RTP2, fazíamos programas para os infantis juvenis, ficções, programas magazines e muitos programas de música. Portanto, era uma produtora muito virada para a música. Aliás, grande parte dos nomes, hoje em dia, dos grandes nomes da música portuguesa, os Madre de Deus, os GNR, os Chutes e Pontapés, etc., começaram, fizeram os seus primeiros trabalhos de videoclipe
na Latina Europa. Portanto, foi um momento muito interessante, foi uma escola prática, digamos assim, e politécnica também. Gabriela, quais são as principais diferenças entre produzir para a televisão hoje e produzir para a televisão há 25 anos, quando iniciou a sua carreira? Bem, são totais e absolutas, porque começa logo por uma simples situação que é, há 25 anos nós não tínhamos telemóveis como temos hoje, portanto eu lembro-me que o primeiro telemóvel que eu tive em produção na Latina Europa era um telemóvel que vocês provavelmente nunca viram, que é uma coisa assim, parece um sapato, tinha uma antena, difícil de me transportar, a rede quase não existia, havia muito pouca rede, e portanto eu lembro-me dos primeiros trabalhos que eu fiz em televisão, nem sequer telemóvel nós levávamos para a rua, portanto se precisávamos telefonar, íamos à cabine, íamos ao café, portanto pode imaginar só em termos... Perdia-se muito mais tempo. Perdia-se muito mais tempo, mas uma coisa é certa, perdia-se mais tempo, mas nós não deixávamos de fazer nada. E as coisas aconteciam e as pessoas estavam a tempo e horas nos sítios, as dinâmicas eram diferentes. Agora, é óbvio que as novas tecnologias, a internet, as comunicações móveis e toda esta era digital veio ajudar imenso as pessoas que trabalham nestas nossas áreas de comunicação. É óbvio, e ainda bem que assim aconteceu, porque hoje em dia estamos todos muito mais próximos uns dos outros e a informação é muito mais rápida e muito mais célere e é possível fazer coisas que antigamente não se podia fazer. Mas não deixámos de fazer nada no passado, quer dizer, fizemos as coisas de uma outra maneira, com um outro ritmo, com outro tempo, não é? Não percam a segunda parte do Panorâmica com a Gabriela Sobral. O E2 continua, nós voltamos daqui a pouco. A comitiva do Governo de Cabo Verde veio à ESCS, uma visita que teve como objetivo a comemoração da assinatura de um novo protocolo. Esta parceria resulta de um protocolo e de um convite que o Governo de Cabo Verde fez à Escola Superior de Comunicação Social, no sentido da escola colaborar com o Governo de Cabo Verde na criação de uns cursos de formação para os jornalistas de Cabo Verde. Cursos de formação no âmbito mais técnico, mais teórico, digamos assim, e outros cursos de cariz mais aplicado. Portanto, o objetivo é aplicar esses cursos para os jornalistas de Cabo Verde de uma forma de formação contínua dos próprios jornalistas. Um protocolo que renova uma parceria que não começou só agora. Temos um protocolo com mais de 10 anos com a Universidade de Cabo Verde, onde estas parcerias institucionais, Instituto Politécnico de Lisboa e Universidade de Cabo Verde, já existem desde essa altura, com uma parceria muito profícua em termos das formações que fizemos conjuntamente, nomeadamente na Universidade de Cabo Verde. Para o Governo cabo-verdiano, esta é uma parceria que traz um novo fôlego à formação de profissionais de comunicação. As vantagens são inúmeras. Nós estamos a falar da formação técnica e do facto de os profissionais, os docentes dessa escola contribuírem para que profissionais de comunicação social de Cabo Verde possam beneficiar desta formação. Estamos a falar da troca de experiência, né? Estamos a falar do apoio pedagógico na estruturação de um centro de formação de jornalistas e profissionais de comunicação social em Cabo Verde, mas também estamos a falar da possibilidade dos nossos profissionais de comunicação social virem fazer estágios aqui nesta escola e de estudantes desta escola poderem ir a Cabo Verde, conhecer a realidade cabo-verdiana e fazerem lá estágios nas nossas empresas de comunicação social. Portanto, as vantagens são inúmeras. Para alunos cabo-verdianos que estão aqui a estudar em Portugal, acha que iniciativas como estas são boas para lhes dar esperanças para voltarem para o país de origem? Com certeza, com certeza. De facto, saber fazer aquilo que aprende aqui tem que, de certa forma, voltar a Cabo Verde para dar o seu contributo. Não vale a pena, portanto, digo eu, isso como pessoalmente e não institucionalmente, que será muito mais útil quem tenha uma formação de referência, uma escola de referência, voltar a Cabo Verde dar a sua contribuição do que ficar por cá. Mas pronto, cada um é livre para fazer a melhor escolha. Para nós seria mais útil
dar colaboração em Cabo Verde. Não é? Como é que vê esta parceria no futuro? É para continuar? Com certeza, é para continuar. O primeiro passo, a abertura de ambas as partes, da nossa parte em Cabo Verde, mas também da escola, do Instituto, e se calhar vamos aprofundar ainda mais essa parceria e este protocolo. Mas é apenas o começo. Pensamos nós e acreditamos que de facto será, portanto, muito benéfico para ambas as partes. Esta é uma visita que marca a aproximação das relações entre Portugal e Cabo Verde. Quem fica a ganhar são os profissionais de comunicação de ambos os países que veem a sua formação profissional muito mais assegurada para o futuro. Uma das cadeiras que tive no ano passado foi a cadeira de audiovisuais e multimédia. E o desafio que nos foi lançado foi fazermos um spot TV e um spot rádio que servisse como incentivo à leitura de autores nacionais. Eu achei que não tinha assim um grande conhecimento na literatura portuguesa, então peguei por outra via e o que fiz foi uma crítica ao consumo de massas e, portanto, a ideia a partir daí era o anúncio está muito metafórico. O anúncio é muito sombrio, muito escuro, era esse o mood que eu queria passar, essencialmente. A imagem visual que nós criamos na nossa cabeça versus a imagem real e o trabalho final que acabou por ser. Não vou dizer que foi uma desilusão, porque não foi, evidentemente, mas a nossa imaginação acaba por ser muito mais rica do que depois aquilo que acabou por transmitir para a televisão. Fiz um pequeno estudo, antes de fazer o anúncio, para tentar perceber porque é que não havia mais pessoas a ler autores nacionais. E a conclusão que eu cheguei foi que, muitas vezes, quando não surgia em casa um incentivo por parte dos pais para criar bons hábitos de leitura, para criar o gosto pela leitura, o que os jovens normalmente dizem é que isso é aborrecido, não me apetece ler os Maias, não me apetece ler... Então o que eu percebi foi que, quando alguém lê por prazer, seja a saga de Harry Potter, seja o Twilight, os 50 Sombras de Grey, seja o que for, não há dificuldade nenhuma em ler. Então o que eu fiz foi fazer um anúncio repleto de inuendo ao longo de todo o spot TV. Vêem-se assim vários planos que não se sabe ao certo o que é que se está ali a passar. Planos, por exemplo, travelings param a determinada altura, mostram cenas sempre muito sensuais e todo o spot é narrado com uma voz também que é em tom sensual. Há quem o faça na cama, no chão, na casa de banho, na bancada da cozinha, com o namorado, com a vizinha, uma vez por semana, todos os dias. Não interessa como se faz. Se o fizer por prazer, tornar-se-á cada vez melhor. Ler por prazer, uma iniciativa do Ministério da Educação. O anúncio de rádio, ao contrário da televisão, teve que sofrer modificações. A adaptação que nós fizemos para a rádio, para dar o impacto das fezes, neste caso, ia ser um som de vomitado. Acabou por não ser, porque era mesmo muito, muito forte e tínhamos medo que as pessoas se rejeitassem a ouvir o anúncio por causa disso. Que merda é esta? Tu és aquilo que comes, cultiva-te e escolhe melhor. Nós ajudamos. www.papalivros.pt. A adaptação para o spot rádio seguiu muito a mesma linha, do inuendo, de estamos a falar do quê, não sabe o que estamos a falar, mas parece que é sexo. Mas teve que sofrer algumas adaptações, então criámos um diálogo entre duas raparigas. Como é que costumas fazer? A minha posição preferida é deitada. Então isso só costumas fazer em casa? Olha, eu já fiz em todo o lado. Na praia, no escritório, na igreja. E fazes com muita frequência? Sempre que posso. Acabo com um e salto logo para outro. Eu só faço quando sou obrigada. Isso é porque nunca encontraste nenhum que te dê prazer a sério. Tens de procurar melhor. Vou tentar, mas vou começar por um pequenino. Os mais grossos assustam-me um bocado. Qualquer livro serve, se o leres com prazer. Ler por prazer, uma iniciativa do Ministério da Educação. Isto foi um projeto que deu bastante gosto a fazer.
Diversão não faltou mesmo e considero que correu bem. Eu gostei muito da maneira como as cadeiras foram dadas, tanto a parte de televisão como a parte da rádio. Foram dados muitos exemplos e aquilo que nos pedem é para sairmos um bocado do óbvio, e eu acho que com quase todos os anúncios que foram gravados, os alunos conseguiram fazer isso. Nós conseguimos produzir algo a nível técnico, pode não estar muito bom, até nem era suposto, nenhum de nós era de audiovisuais, foi um projeto feito em pouco tempo, não tínhamos as melhores condições, os melhores atores, os melhores espaços, mas tendo em conta aquilo que tínhamos, acredito que o projeto foi um projeto de valor. O E2 Pro está de volta com o terceiro capítulo dos bastidores da novela Os Nossos Dias. Nos programas anteriores, vimos como se constrói um guião e como é feita a pré-produção e produção de um projeto audiovisual. Neste último episódio, mostramos-te como se desenrola a fase de pós-produção. Bom, nós entramos na fase da pós-produção, portanto, pós-produção significa que é a fase a seguir a toda a produção. Foi escrito um guião, foram feitas reuniões para fazer visitas técnicas, reperagens, castings de atores, portanto, toda essa fase de pré-produção. Depois há a fase da produção, onde os realizadores e a equipa toda, as suas equipas técnicas gravam os episódios, os atores, e a fase da pós-produção é a última fase. Isto é uma montagem de um ritmo acelerado. Os autores escrevem 7 episódios por dia, que passam por mim. Passaram, ainda quando estávamos a gravar, passavam por mim. Eu lia, portanto, tinha que ler estes 7 episódios por semana, dentro das outras coisas todas que fazia, tinha que aprovar esse texto, ia para um departamento que é de continuidade, onde passa, enfim, por outra peneira para ver se há erros, e às vezes acontece que há erros que só na montagem e na edição final é que nós detectamos. Não são muitos, mas ainda acontece, e às vezes nós dizemos assim, como é que isto passou por tanta gente e não se viu? Porque não se viu. A edição permite sempre remendar o erro, ou há sempre a hipótese de regravar. Já fiz noutros projetos em que não era coordenador, era só diretor de atores e realizador, em que cenas que eu realizei, mas de exteriores, eu ia à edição, à pós-produção. Porque em exterior grava-se com câmaras soltas, o que dá várias hipóteses de edição. O que se grava em estúdio, as hipóteses de edição não são muitas, não é? Porque grande parte já vai picado daqui. O material chega-nos no final do dia em que são gravadas as cenas, e a equipa do Ingesto está durante a noite toda a ingestar as imagens nos servidores. Portanto, são muitas horas que são gravadas por dia. Normalmente aqui são 2 equipas a trabalhar por projeto, 2 equipas de gravação. Isso significa que eles têm quase entre 80 a 100 minutos diários para colocar nos servidores. E essa equipa do Ingesto, além de ingestar nos servidores as imagens, tem que catalogar e organizar muito bem essas imagens, de acordo com os guiões. Quando os editores vão editando os tais 40 minutos por dia, e os assistentes de edição, além de organizarem também todos os projetos a nível de servidores, fazem os chamados alinhamentos. Quando os episódios começam a ficar fechados, os assistentes de edição fazem os alinhamentos, portanto, juntam as cenas todas e formam a sequência final. O chefe de edição depois agarra nessa sequência final e revê tudo. Coloca a ficha técnica, coloca a intro, ao genérico, se preferirem, coloca os stock shots, os beauty shots e faz toda o chamado final cut, ou edição online, do episódio. E é o chefe de edição
que comunica, que fala e que fala com a sua equipa, com os dois editores, e que fala com os produtores, com os realizadores, com os coordenadores de projetos, com os diretores de projetos. O chefe de edição muitas vezes também dá feedback aos realizadores para dizer aquilo que é bom, que está bom e aquilo que está mal, para eles depois também corrigirem. Esta edição, pelo que eu estou aqui a ver, é uma edição ainda muito em bruto, onde eu acredito que porventura, sem a minha interferência, há coisas que eu digo não façam bem assim, que eu tenho a certeza que não fariam, né? Se eu interferir na linha de montagem mais cedo, menos tempo, menos pessoas perderam horas de trabalho e ocupação de estúdio e por aí fora, né? Depois do episódio estar fechado, os assistentes de edição lançam, exportam para o som e para a cor. Recebemos um episódio fechado, já o que irá ser emitido, para ter todo o balanço das músicas a usar, do que é que uma cena dramática no início do episódio, se for a meio do episódio, com duas cenas cómicas no meio, portanto terá um balanço diferente do que se forem 3 cenas dramáticas de seguida. Portanto, há esse lado todo de correção e pôr as coisas todas no sítio, e de criação, acrescentar o clássico do telemóvel, que os atores o telemóvel nunca toca. Ou seja, todos os ruídos que são depois acrescentados, a ideia é conseguir controlar o ambiente, que é o que eles fazem na captação. Depois nós acrescentamos, portanto, porque todo o cenário é falso, não é? Eu aqui, por exemplo, vejo sem a correção de cor, mas eu tenho que aprovar a correção de cor nos primeiros 10 episódios. Depois aquilo fica standardizado. O guião é que manda em tudo, né? E nós adaptamos e tentamos seguir o guião e aquilo que o guião pede, né? A pós-produção áudio é feita, assim como a cor é feita, e é devolvida. Os assistentes de edição colocam no projeto, na sequência, a correção de cor e a correção de áudio, ou a pós-produção de áudio, e por fim o chefe de edição faz o chamado Digital Cut, ou o Edit to Tape, se for Final Cut, Digital Cut se forem ao vídeo, passa para cassete digital o episódio. Depois disso, ainda temos uma equipa, neste caso uma pessoa que faz o controle de qualidade antes das cópias irem para a televisão. Portanto, há vários filtros aqui até ir para o cliente. Assim se constrói um produto audiovisual. Assim é a SP Televisão. Por agora, ficamos por aqui, mas deixamos-te com algumas das imagens da novela Os Nossos Dias. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir todas, não venham pôr-nos regras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Cá estamos para a segunda parte do Panorâmica com Gabriela Sobral, a diretora de produção e coordenação de projetos da SIC. Gabriela saiu da TVI e foi para a SIC há 5 anos. E esta mudança profissional gerou uma certa desconfiança inicial por parte dos seus novos colegas da SIC. É complicado mudar para uma empresa concorrente? É complicado. Repare, eu estive 11 anos a construir uma fortaleza contra uma outra fortaleza que já existia. Portanto, aquilo, quer nós queremos, quer não, esta coisa das televisões, também há aqui uma certa guerrilha, não é? E durante 11 anos nós conseguimos superar a SIC em termos de audiências, conseguimos superar a SIC nos horários nobres e de repente conseguimos dar o salto e ficar à frente da SIC. E a SIC era a televisão de referência dos portugueses, era a televisão que tinha um valor inquestionável, que foi a pioneira, que era líder de mercado em quase todos os horários e targets, e nós, ao fim de 11 anos, conseguimos marcar o terreno nesse sentido. E, portanto, quando eu saio da TVI para entrar na SIC, eu era a pessoa
Eu era o arqui-inimigo daquela gente toda e, portanto, foi difícil. Houve uma grande desconfiança por parte dos meus colegas, houve ali momentos de maior tensão, as pessoas não sabiam quem eu era, sabiam que eu era alguém que vinha do outro lado da barreira. E, portanto, é sempre difícil conquistar, digamos assim, o coração desta gente, não é? E defendeu que houve na SIC uma enorme mudança na ficção depois de Laços de Sangue, a novela vencedora de um Emmy em 2011. Que mudança foi essa? Eu acho que foi uma mudança total e absoluta. Repare, a SIC nos últimos anos tinha tido uma ficção que não só não tinha tido nenhum tipo de sucesso, como estava completamente em baixo, ou seja, nem sequer tinha a coragem de pôr ficção no horário nobre. E, portanto, eu acho que o Laços de Sangue marcou essa viragem e o que aconteceu foi que criou-se um conjunto de condições, nomeadamente uma equipa muito boa por parte da SP e uma estratégia grande, pensada, estruturada, que o Luís Marques, que é o administrador da área onde eu trabalho, administrador da área editorial neste momento e que na altura era diretor-geral da SIC, pensou. Daí ele ter-me ido buscar à TVI para iniciar essa estratégia de criar uma ficção com padrões de qualidade completamente diferentes daqueles que existiam até então. E eu acho que é isso que diferencia a SIC das outras televisões em termos de ficção. Nós temos uns padrões de qualidade muito elevados. Temos uma direção artística poderosa, temos pessoas a trabalhar connosco com grande valor e com grande qualidade. Temos uma preocupação, como lhe disse, artística, mas também temos uma grande preocupação com os elencos, com as histórias. Acho que as histórias na SIC e na ficção da SIC são histórias muito mais estruturadas, muito mais bem pensadas, muito mais preocupadas com o público que está do outro lado, com o contar histórias às pessoas e aos portugueses em geral. São histórias com as quais os portugueses se identificam. Muito obrigada, Gabriela, por ter aceitado o nosso convite. Este foi mais um Panorâmica. O E2 fica por aqui. Voltamos para a semana.